Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeta da Villanueva. Eu sempre começo pedindo a colaboração de vocês, né? Com certeza vocês me ajudam a profissionalizar esse vlog e continue contribuindo. Existem algumas pessoas que fazem contribuições mensais, inclusive, e eu sou eternamente grato a elas pelo fato de me ajudar. Então, continue me ajudando na manutenção, como também na continuação e até profissionalização deste vlog. Recentemente eu vi mais um vídeo desse reverendo calvinista chamado Augustus Nicodemos, em que num programa chamado do Inteligência Limitada, acho que é o nome do vlog, cujo título é A História de um Movimento Religioso, ele solta cada insanidade do ponto de vista teológico e histórico, que eu fico pensando da seguinte forma: muita gente coloca o Nicodemos numa espécie de pedestal. Ele seria, no caso, a elite do protestantismo brasileiro. Aí a gente se pergunta, se esse sujeito é a elite do protestantismo brasileiro, imagina o que seria pior do protestantismo, porque eu vejo ali tantas inverdades históricas, tantos erros teológicos, que caberia comentar pelo menos alguns pontos. Eu não vou comentar todos, tá? Eu vou tentar ser o mais conciso possível, né? A primeira coisa que ele fala é sobre a questão da igreja, do fato da igreja ter o poder de perdoar os pecados e a igreja ser a continuidade do corpo místico. A lógica que nós chegamos quando nós ouvimos o que o Augusto Nicodemos pensa sobre a igreja é que ela não tem continuidade alguma. Ela não tem continuidade histórica, ela não tem todo um processo histórico que está atrelado à promessa do próprio Cristo. Porque Cristo disse: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Isso é uma promessa de que, com todas as crises da igreja, com todos os problemas que a igreja passaria, ele estaria lá atuando, inspirando, pela alcunha do Espírito Santo, evidentemente, mas ele como cabeça. E aquelas pessoas que participam da fé seriam membros do seu corpo. A sã doutrina permaneceria no decorrer do tempo e do espaço intacta a despeito de todas essas crises. E a Igreja Católica é isso. São 2000 anos de história em que a doutrina permanece intacta, em que os pontos da fé, que são os elementos que nos unem como católicos, estão aí até hoje, com todas as diversidades que a igreja passou, com todos os dramas históricos pelos quais a igreja passou. Isso nós não podemos dizer do protestantismo, porque o protestantismo é a divisão da divisão da divisão da divisão, quer dizer, um paradoxo da tradição protestante é que ela se renova justamente com a divisão, com a cisão e com a desconstrução não somente do corpo místico, se é que existe um corpo místico no protestantismo, porque na prática não existe, porque não existe unidade de fé, não existe unidade de batismo. Podemos citar Efésios, né, em que fala: só há um corpo, único Deus, único batismo, né, única fé. Onde isso tem no protestantismo? Não tem. E os protestantes tentam forçar a barra, dizendo que, olha, apesar de nós sermos fragmentados, nós temos alguns pontos em que nós nos unimos. Veja que isso é contraditório, porque quando eles falam em pontos essenciais de fé, porque, claro, todos os pontos de fé são essenciais. Mas eles dizem assim: não, mas a gente discorda de um ponto aqui e acolá, mas algum dos pontos essenciais. Só que existe um problema: quem é que determina esses pontos essenciais? Existem igrejas, por exemplo, que discordam sobre o conceito da Trindade. Alguém vai dizer: não, mas eles não são da Reforma Protestante. Mas eu pergunto: qual é a igreja hoje que, fruto de uma ruptura, é de alguma forma da Reforma? Se nós entendemos as igrejas, por exemplo, o calvinismo, o anglicanismo, o luteranismo, etc. Quer dizer, nenhuma delas já segue a tradição propriamente dita das igrejas da Reforma. São rupturas e rupturas das igrejas da Reforma. E aqui, o Nicodemos fala da questão da igreja perdoar os pecados, da igreja ministrar sacramentos e etc. Ué, mas isso está na Sagrada Escritura. A igreja tem o poder de perdoar os pecados.
os apóstolos tinham o poder de perdoar os pecados. Inclusive, quando Cristo dá as chaves do céu a Pedro e o poder de ligar e desligar, na prática, ele está dando para a igreja o poder de ligar e desligar. Então, quer dizer, nós percebemos que o conceito eclesiológico do Augusto Nicodemos é uma coisa bastante confusa. E ele não consegue entender o que é a igreja, justamente, primeiro, porque nós temos uma teologia deformada. O protestantismo deformou a teologia. O segundo ponto é que ele não entende o que é a igreja católica. Tudo que ele fala sobre a igreja são caricaturas, são estereótipos e etc. E aí ele toca num outro ponto sobre a questão da missa e sobre a questão da relação, que ele fala sobre a natureza e a graça. Em que ele dizendo que os católicos acreditam que a graça atua sobre a natureza e atua através de objetos. Eu confesso que eu não compreendi muito bem o que ele quis falar. Porque é evidente que a graça tem que atuar sobre a natureza. Atua sobre a natureza humana. Atua inclusive sobre objetos, porque quando Jesus Cristo diz que nós temos que nascer da água e do Espírito, ou seja, ele está ministrando o batismo e afirmando inclusive que se nós não nos batizarmos, nós não herdaremos o reino dos céus. Ou seja, ele coloca ali uma condição sine qua non da salvação. Quando em Mateus 28 ele fala que batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está prescrevendo um sacramento que age sobre a natureza. Ou será que alguém vai idealizar um sacramento sem a água do batismo? Ou, quer dizer, a gente vai idealizar o batismo sem a água? Nós não temos como idealizar o batismo sem a água. O próprio Cristo exorta a materialidade do sacramento, dentro da própria natureza, ou dentro dos objetos ou das coisas. Ou então, quando nós observamos, por exemplo, a questão da própria Eucaristia, e ele toca na questão da missa, enfim, eu não vou me delongar muito sobre isso. Eu vou me delongar sobre a questão de que ele, no fundo, ou ele não acredita na presença real de Cristo, que se materializa no pão e do vinho, porque ele cria um distanciamento radical entre a graça e a natureza, como se Deus não atuasse na natureza, como se Deus não atuasse nos objetos, o que é uma coisa completamente absurda. Na Sagrada Escritura você tem inúmeros exemplos em que Deus atua nos objetos. Deus cura com guardanapo. Isso está em Atos dos Apóstolos. Deus sacramenta a sua salvação através da água. Deus se faz presente através do pão do vinho. Porque Jesus Cristo disse, né, este é meu corpo e este é meu sangue. E ele mostrou para os apóstolos o pão e o vinho. E essas questões não foram inventadas na Idade Média. Nós percebemos todos esses ritos já nos primórdios do cristianismo. O problema é que esse pessoal escolheu a Idade Média como uma espécie de saco de pancadas, estigmatizando como se as questões ritualísticas do catolicismo fossem inventadas pela Idade Média. É uma coisa completamente absurda. E ele critica o fato da questão dos lugares santos e etc., a questão das relíquias. Ué, mas nós temos exemplos claros de relíquias dentro do Antigo Testamento. Quando o povo hebreu foi para a Terra Prometida, uma das primeiras coisas que eles fizeram foram levar os ossos de José, governador do Egito. E por quê? Porque havia um elemento de valor nos restos mortais daquele grande homem que é citado em Gênesis. Nós temos também inúmeros exemplos. O profeta Eliseu, os ossos do profeta Eliseu ressuscitam morto. E com relação aos lugares santos, existe coisa mais santa para o judeu do que a Terra Prometida? Do que o fato de que Deus predestinou ao povo judeu, naquele contexto histórico do Antigo Testamento, uma terra a ser conquistada e uma terra sagrada. E nós cristãos, quando visitamos a Terra Santa,
nós estamos o quê? Visitando os lugares onde a nossa fé nasceu e a nossa fé foi difundida. E isso sem prejuízo de outros lugares de peregrinação na Europa e em vários lugares do mundo onde verdadeiros exemplos da fé cristã foram vivenciados, seja através dos santos, seja através dos mártires, seja através mesmo dos apóstolos, etc. E assim vai. As relíquias sagradas, elas estão no Antigo Testamento. E se nós entendemos as relíquias, no caso, não somente com a questão de ossos ou partes de alguém, mas também a questão mesmo dos objetos, nós podemos citar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto onde Deus atuava perante o povo hebreu. E se alguém tocasse naquele objeto, poderia morrer. Como é que esse sujeito acha que a atuação de Deus na natureza é uma coisa mágica? Me parece uma coisa até pejorativa, porque no fundo ele não acredita no poder de Deus. Por que Deus não agiria sobre a natureza? Por quê? Porque ele é um calvinista, porque ele acha que a natureza está perdida, no caso o cosmos, por assim dizer, ou a natureza humana está perdida, né? Porque tudo foi corrompido, não sei o quê. Isso é uma consciência até gnóstica. Deus atua na natureza. Isso é um fato. Através de suas leis naturais e através do âmbito sobrenatural. Porque quando nós batizamos alguém, há um elemento natural, que é você jogar água na cabeça de alguém, mas há um elemento sobrenatural, que é o Espírito Santo purificando os pecados. Quando, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós observamos um guardanapo curando uma pessoa, nós vemos um objeto sendo usado para o quê? Um fim sobrenatural, que é curar uma pessoa. Quando Jesus Cristo pega uma lama e ele coloca o cuspe dele e cura um cego, nós estamos vendo a ação sobrenatural através de objetos que existem na natureza. Então, o que o Nicodemos falou é tão absurdo, tão bizarro, que só mesmo a mentalidade de um calvinista para achar que tudo não passa de idolatria e não sei o quê, porque existem cultos ou então formas litúrgicas que se usam objetos. E aqui ele fala sobre a questão da adoração dos santos, porque esse é um espantalho. Ah, não, porque não existe diferença entre a adoração a Deus e o culto aos santos. Claro que existe. Como existe a diferença entre a reverência do meu pai com minha mãe em relação a Deus. Como também existe uma diferença entre a reverência a uma autoridade pública ou então uma autoridade religiosa e o próprio Deus. São formas de culto. Os cultos, eles têm gradações. Quando a igreja fala da dulia, da hiperdulia e fala da latria, ele está dando o quê? As formas de honra que você dá a certas pessoas, dentro das devidas funções e das devidas qualidades que eles têm, que essas pessoas têm. Como no caso de Deus, só a Deus nós prestamos adoração. E o que é adoração? A adoração nada mais é do que se render a Deus e se submeter em Deus a toda a sua plenitude. Porque a idolatria, o que é idolatria? A idolatria não é prestar culto a alguém. A idolatria é você colocar a criatura no lugar de Deus. É você prestar um culto que só se serve para Deus, para o homem. Mas não somente para o homem, você também pode cultuar ou idolatrar coisas. Há pessoas que idolatram o dinheiro, ou então há pessoas, por exemplo, que idolatram certas práticas, como o sexo. E assim vai, porque você coloca aquilo como centro da sua vida e não Deus. Você renega a Deus, você relega a Deus como uma figura marginal na sua vida. Isso é a idolatria. A idolatria não é prestar culto, porque culto, a palavra culto vem de cultivar, vem de reverenciar, de honrar. Nem toda forma de culto é idolatria. Então vejo que esse pessoal tem uma confusão mental louca. E se malgrado o senhor Nicodemos acha que os objetos não têm efeitos milagrosos ou mágicos, como ele chama, que eu acho até uma coisa muito pejorativa, porque ao afirmar isso, ele parece até mesmo um ateu falando isso. Porque muitos ateus diriam a mesma coisa.
Qual é o significado de alguém jogar água na minha cabeça e falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Né? Parece que é uma coisa irrelevante para ele. Parece que Jesus Cristo, quando ele falou do batismo, instaurou o batismo, é como se o batismo fosse mero casuísmo. Quando Jesus Cristo realizou milagres, e quando ele realiza milagres, evidentemente que ele intervém na natureza das coisas, ele intervém com objetos, inclusive, o Nicodemos transforma aquilo como um mero casuísmo, como se aquilo fosse inútil. E aqui nós vemos as coisas mais absurdas possíveis. Malgrado essa questão teológica extremamente desabonadora, nós temos a questão histórica, em que, evidentemente, o protestante criou a lenda negra de que a Igreja Católica proibia a leitura da Bíblia. Esse pessoal parte do postulado de que na Idade Média havia uma livraria em qualquer esquina, ou então que simplesmente você poderia comprar um livro na Sociedade Bíblica do Brasil. Esse pessoal acreditava nisso. Esse pessoal não entende a questão tecnológica, a questão do acesso aos livros, que era muito difícil. Inclusive, um livro na Idade Média, a gente tem que entender uma coisa, como é que era produzido? Era produzido à mão e, portanto, era um objeto muito, muito, muito caro. Muitas vezes um livro poderia custar um salário anual de um camponês. Vocês imaginam isso? Um camponês teria que trabalhar um ano inteiro para comprar um livro. E por quê? Porque não havia tecnologia da imprensa. O que fez o livro se tornar um objeto barateado foi a fundação da imprensa no século XV. E a gente tem que entender que quando surgiu a imprensa, foi uma revolução tal na comunicação, tal como hoje nós observamos na internet. Ou seja, a informação se tornou mais rápida, se tornou mais fácil. E veja uma coisa, esse pessoal sempre enche a boca para dizer que a leitura da Bíblia é proibida. Mas como ela era proibida se na missa nós temos a liturgia da palavra, que acompanha junto com o sacrifício eucarístico? E vejam que quando vocês, claro, quem participa da missa vê isso, quando nós observamos a questão da liturgia da palavra, nós sempre lemos o quê? O Antigo Testamento, os Salmos, dependendo, claro, das datas santas, enfim, claro que isso muda, tem uma dinâmica, mas no geral, digamos, numa missa do tempo comum, você sempre tem uma leitura do Antigo Testamento, você sempre uma leitura dos Salmos, uma leitura de alguma carta do Novo Testamento e a leitura do Evangelho. Por que isso? Porque existe uma conexão de ensino que se realiza nos Evangelhos. Algum elemento do Antigo Testamento que se realiza nos Evangelhos. Essa é a intenção da liturgia da palavra, de você identificar todo um processo dentro do âmbito da revelação divina. Através do quê? Da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura era lida todo santo dia numa missa. Então como é que essa história de não, a leitura da Bíblia era escondida? Nunca houve um esconderijo da Bíblia. O que havia muitas vezes era o seguinte: a igreja não permitia o livre exame tal como o protestante defende. Porque o livre exame é isso, é cada um criando um juízo particular do que é a fé e desagregando a fé. Foi o que aconteceu na Reforma Protestante. Ou seja, cada um começou a fazer uma leitura particular da Bíblia, e isso sem prejuízo do fato de que esse pessoal coloca a Bíblia num plano superior, coisa que nunca existiu nos 1500 anos até o advento da Reforma. A Bíblia, ela era parte do componente litúrgico da igreja e do componente do ensino da igreja. A Bíblia nunca foi colocada como uma fonte única ou então a fonte maior de fé. Ela sempre acompanha o ensino da igreja, porque nós temos que lembrar uma coisa: a própria Bíblia, a configuração da Bíblia é um ensino da igreja. É um ensino da tradição oral. É um ensino do magistério. E veja uma coisa para desmascarar o mito da igreja que conspira para esconder a Bíblia do povo. O primeiro livro impresso na Europa do século XV, pelo Johannes Gutenberg, foi a Bíblia. E foi a partir do acesso à Bíblia, não somente nos estudos humanísticos e linguísticos,
é que, lamentavelmente, caiu em mãos erradas do monge rebelde, do monge herege, e ele acabou criando uma interpretação enviesada, negando a tradição, negando o magistério e se colocando evidentemente como a própria tradição, o magistério, ou seja, a própria autoridade, que é o próprio Lutero. E existia um filósofo espanhol chamado Gustavo Bueno, em que ele chega à seguinte conclusão sobre a reforma protestante: que se as pessoas dependessem da Bíblia para a salvação, ou da leitura da Bíblia, ou então do advento da imprensa para que a Bíblia fosse difundida, então essas pessoas estariam perdidas. Porque durante 1500 anos de história, a grande maioria das pessoas não teria acesso à Bíblia, como não tinha, e por razões até logísticas, diga-se passagem, e portanto, pobre de quem é analfabeto, pobre de quem não sabe ler a Bíblia. E aqui nós caímos realmente numa situação completamente grave, porque mesmo na época apostólica, na época primitiva, ninguém tinha uma Bíblia debaixo do braço estudando em casa, muito pelo contrário. As pessoas ouviam a Sagrada Escritura através nas reuniões, nas assembleias e nas santas missas, porque a missa já existe desde aí. E aqui nós entramos naquela questão de que o Nicodemos disse que até o século XVI as Bíblias católicas protestantes eram as mesmas, só que no Concílio de Trento a Igreja Católica colocou os 7 livros que nós consideramos deuterocanônicos do Antigo Testamento. Eu confesso que eu fiquei escandalizado com aquilo, porque isso é uma falsificação histórica. O Concílio de Trento jamais introduziu os 7 textos deuterocanônicos. Eles já existiam desde sempre, porque a Igreja Católica sempre viu como modelo de inspiração a Septuaginta. Então vejam que nos séculos IV, nos séculos V, em vários concílios, concílios regionais e concílios ecumênicos, você tem já a citação dos livros deuterocanônicos, sem prejuízo de outros concílios, agora eu não me lembro, na Idade Média, que confirmam os deuterocanônicos. Não foi a Igreja que colocou os livros deuterocanônicos, foi a Reforma Protestante que tirou os livros deuterocanônicos. Justamente porque quando o Trento afirma peremptoriamente a validade canônica dos deuterocanônicos, e falando o que seria a configuração bíblica católica, é porque os protestantes estavam querendo adulterar o cânon bíblico. E não somente do Antigo Testamento, ameaçaram inclusive adulterar o Novo Testamento. Como, por exemplo, a Carta de Santiago. A Carta de Santiago é um tijolaço da doutrina da graça protestante. Por quê? Porque Tiago é muito claro, muito objetivo em afirmar que nós não somos justificados apenas pela fé, mas também pelas obras. E veja que, quando Paulo de Tarso fala de que a salvação provém da graça divina, exclusivamente da graça divina, e que ninguém se vangloria das obras da lei, ele não está se referindo à negação das obras em si, porque as obras da lei estão ligadas à questão do próprio judaísmo, a questão da ideia farisaica de que bastaria você cumprir certos mandamentos ou certos mitzvot, ou em certas regras do judaísmo, que você seria realmente compensado como se fosse uma moeda de troca. É neste sentido que Paulo critica essa visão judaica das obras. As obras, por si mesmas, evidentemente que elas não salvam. Mas Tiago também diz, a fé sem obras é morta. Tu me mostras a fé e eu te mostro as obras. E é certo que as obras cooperam para a fé e a fé cooperam para as obras. Mas o protestante inventou um argumento capcioso de dizer o seguinte, que olha, basta eu ter fé que as obras vão aparecer. Mas não é isso que o Evangelho diz, não é isso que o Novo Testamento diz. É justamente o contrário. Existe sim uma relação com Deus em que Deus nos chama e que nós temos que seguir. E que há pessoas que realmente não atendem esse chamado. Jesus Cristo já dizia, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E Deus quer a salvação de todos. E quando se diz que Deus quer a salvação de todos, então já se enterra de vez aquela
maluquice calvinista de que Deus determinou ou predeterminou as pessoas ao inferno. As pessoas vão para o inferno porque elas querem. Porque elas não querem aceitar a fé e nem os dons da graça. É muito simples. É muito simples. Então vejam que o Augusto Nicodemos, ele adultera a história. E aí tem aqueles papos furados do tipo, mas a igreja na Idade Média fazia a missa em latim, ninguém entendia. Meu Deus do céu, como é que alguém pode falar uma besteira como essa? Deixa eu explicar para vocês o que era o latim na Idade Média e por que a igreja ministrava a missa em latim. É uma questão muito simples. Na Idade Média não existia algo como o idioma vernáculo nacional que nós conhecemos. E nós temos que entender que a língua latina ela foi introduzida justamente para alcançar o maior número de fiéis, porque a língua do Império Romano do Ocidente, como também a língua que se convencionou preservar durante a Idade Média como um idioma universal, era o latim. Pensem, por exemplo, um português do século XII. Um português do século XII. Ou pelo menos um homem que viveria no reino de Portugal. De repente ele chega no reino de Castilha. E a missa era em latim. E ele entendia a missa. Ele entendia porque, desde criança, isso camponês, ele era ensinado a simplesmente decorar o quê? As passagens da missa, em latim. E pensem que naquela época as pessoas assistiam a missa todo dia. Então, claro, você memoriza. Aí você vai para a Catalunha. E a missa é em latim. Você vai para a Itália. E na Itália a gente tem que entender que a Itália não era nem um país, é uma região. Como a Espanha era uma região. Né? Não existia um país chamado Espanha. Na verdade, Espanha era toda a região da Península Ibérica. Né? Inclusive Portugal. E aí você vai para vários povoados da Europa e cada região tinha um dialeto próprio. Cada região tinha uma forma de falar diferente. Por exemplo, quando você chegava na França, você tinha formas diferentes de falar o francês. Quando você chegava na Alemanha, você tinha formas diferentes de falar o alemão. Você tinha também na Itália formas diferentes de falar o italiano, né? Se é que podemos dizer assim. Ou então na Espanha mesmo. Na Espanha você tem vários dialetos, várias formas de falar que diferiam uma das outras de região para região. Aí eu pergunto para você uma coisa. Se esse português que eu citei chegasse na Hungria e assistisse uma missa em húngaro e não em latim, vocês acham que ele entenderia a missa? Se ele chegasse na Alemanha e assistisse a missa em alemão, você acha que esse português entenderia a missa? Você acha que na Itália ele entenderia? Talvez nem o italiano de uma vizinhança, digamos, sei lá, um homem da Toscana indo para, sei lá, para Nápoles. Eles não entenderiam o idioma. Então a missa latina, ela foi introduzida justamente para ser universal. E a prevalência da língua vernácula surge a partir da ascensão do Estado Nacional. Porque hoje nós temos missas em vernáculo, ou seja, em línguas nacionais. Porque as línguas nacionais prevaleceram sobre a unidade cristã que era também estabelecida pelo latim. O latim começa a perder terreno a partir do século XVI, XVII, quando as monarquias começam a usar as línguas, por assim dizer, nacionais. E veja que não eram nacionais propriamente ditas, mas eram línguas de categorias sociais determinadas desses países. Por exemplo, na França, quando nós falamos do francês, o francês não era o francês propriamente dito de toda a comunidade francesa, mas era o francês da corte, o francês de Paris, o francês das elites. Como você poderia chegar na Alemanha, também existia um alemão, um tipo de alemão que prevalecia sobre todos os idiomas ou dialetos que poderiam você chamar de alemão. Na Itália, o que aconteceu? O dialeto da Toscana, a língua de Florença, principalmente, prevaleceu sobre todos os idiomas. E assim sucessivamente. O castelhano na Espanha, o português também, claro, apesar de que Portugal nunca foi um país totalmente dividido, é um país que sempre nasceu praticamente assim, dentro de uma certa aparente homogeneidade cultural. Mas foi a partir daí, quando surgiu o vernáculo, uma língua mais ou menos sistematizada, oficializada por um Estado, é que o latim começou a perder terreno. E o latim só perdeu terreno no século XX.
Para vocês verem a influência que o latim tinha no âmbito cultural e histórico da Europa. Aí você vê um bobinho como Augusto Nicodemo, porque eu fico triste, um homem de cabelo branco cometendo gafes históricas monumentais. Então, assim, é lamentável. Existem inúmeras falsidades históricas pelos quais nós observamos ali. E aqui é aquela história da proibição da Bíblia, porque a Bíblia não era traduzida. Olha, na Idade Média havia várias traduções da Bíblia. Em Portugal, por exemplo, no século XII, você tem talvez um dos primeiros textos traduzidos de um português que hoje em dia seria incompreensível, que por exemplo, o texto do Apocalipse do Mosteiro de Lorvão, se não me engano, em Portugal. Na Espanha, você tem a Bíblia castelhana. Mesmo na Alemanha, se não me falha a memória, já havia traduções, muito antes de Lutero. E nós temos que entender que se os livros eram muito caros e inacessíveis, e eu estou falando aqui inacessíveis para o próprio clero, existiam paróquias que não tinham bíblias. Então a gente pergunta assim, como é que um monge medieval, como é que um padre que não tinha uma bíblia para ler, ele falava da liturgia da palavra? Porque ele memorizava muitas vezes um livro inteiro. Aqui nós temos uma questão muito interessante, o como a tradição oral, e não somente a tradição oral, mas também como a questão da memorização era uma coisa muito importante na Idade Média. Primeiro porque não havia recurso suficiente para ficar escrevendo. Para você formar, sei lá, até o século VI você tinha o papiro, e depois você tinha o papiro, quer dizer, os europeus só tinham o papiro, que era comprado do Egito, e depois com a ascensão do Islã no norte da África, os europeus começaram a apelar ao pergaminho. E as formas de escrita eram muito difíceis, eram muito precárias. Isso no mundo todo, não é somente na Europa. Claro que na Europa a coisa pesou muito, porque a Europa passou por 5 séculos depois da queda do Império Romano, isso até o ano 1000, numa situação realmente de muita instabilidade política. De muita instabilidade, de invasões, de guerras e etc. Que, claro, isso dificultaram muito a questão mesmo do investimento da cultura. Apesar de que, mesmo assim, os mosteiros medievais conseguiram preservar muita coisa do passado. Porque foi realmente a vitória da vontade da civilização de sobreviver em detrimento das adversidades da própria história. Então, meus amigos, eu fiquei realmente agoniado com isso. Eu acho que eu deveria ter falado aqui. Acho que realmente eu fui obrigado a falar, porque o Augusto Nicodemos, ele tem uma visão completamente distorcida da história da igreja. E eu vou mais além. Ele não tem o menor conhecimento sobre a Idade Média. Ele não tem conhecimento sobre patrística. Porque se ele lesse a patrística, e aliás, isso aí é o calcanhar de Aquiles dos pastores protestantes. Em geral, eles não conhecem o passado cristão dos 3 primeiros séculos da igreja. Eles simplesmente acham que a igreja primitiva seria uma igreja calvinista avant la lettre, né? E que depois esse processo foi corrompido por Constantino, pela institucionalização da igreja, por Teodósio, enfim, essas baboseiras todas que a gente sempre está acostumado a ouvir. Mas a coisa não foi bem assim. É justamente o contrário. E aqui ele fala da reforma, que no século XII e em outras épocas houve uma tentativa de reforma da igreja. Mas o que o protestante chama de reforma para nós seria uma heresia. Seria a subversão da igreja. Subversão que foi vitoriosa no século XVI. O Wycliffe e a Hus, né? O próprio Valdo, que criou a seita dos valdenses, os albigenses, etc. Os Fraticelli, os patarrinos. Patarrinos seriam os maltrapilhos, né, que eles chamavam. Enfim, todo esse pessoal só deu problema porque era a ressurreição de velhas heresias e criação de novas heresias. E o John Wycliffe, como Ian Hus, eles são precursores da destruição da unidade cristã. Por quê? Porque eles iriam criar igrejas nacionais, ou pelo menos igrejas sujeitas a determinados aspectos monárquicos. Muitas vezes o paradoxo do protestantismo é que, no afã de combater a igreja dita de Constantino, estabelecida pelo Constantino,
Eles queriam, na verdade, uma igreja constantiniana. Por quê? Porque todos eles preconizavam igrejas nacionais sujeitas aos príncipes. Coisa que nem Constantino conseguiu fazer, mesmo apoiando a ascensão da igreja no Império Romano. Mesmo que Teodósio, isso já uns 50 anos depois, mais ou menos, da morte de Constantino, ele tem instituído a Igreja Católica como oficial, a Igreja Cristã como oficial do Império Romano, né? Igreja oficial. Então, meus amigos, é isso, e eu deixo essa mensagem para que vocês meditem. Um grande abraço.